Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Chegamos ao final de mais uma jornada. Jornada que começou porque o André havia aprendido muito no que acompanhamos lá no livro Nosso Lar. Ele transformou os seus sentimentos, transformou a sua percepção, aprendeu muito sobre o mundo espiritual. E depois de trabalhar, depois de ter essa transformação, depois de ser um cidadão de Nosso Lar, ele passou a sentir um determinado vazio, um determinado tédio. E foi sugerido pela Narcisa que ele buscasse outros rumos de trabalho e chegou até ele a oportunidade de ir até o centro de mensageiros, receber um convite do Aniceto para acompanhá-lo em uma semana de jornada de aprendizado. Então ele e o Vicente embarcaram juntos nessa, nós embarcamos junto com eles e depois de todos esses capítulos, depois destes 50 capítulos, né, porque estamos no 51º, passou-se uma semana de aprendizado ativo. Lembrando que antes deles chegarem lá na casa da Dona Isabel e do Isidoro, eles ficaram um tempo, né, no posto de socorro, tivemos aprendizados por lá também, foi um certo atraso da viagem, mas que também contribuiu muito para a bagagem deles, e agora chegou o momento das despedidas. O André descreve nesse começo de capítulo que ele realmente se sentiu transformado. A semana não se restringiu ao que foi descrito no livro, né? Ele diz que eles ainda atenderam a um número considerável de doentes, outros irmãos perturbados, abatidos, transviados e moribundos. E o Aniceto sempre tinha algo de atencioso e otimista para passar, para até, além de atender a esses necessitados, de tocarem o coração do André e do Vicente com a forma do trato, né? Com como ele colocava esse amor em prática com os semelhantes. Lembrando que a gente fala semelhantes, sejam eles encarnados ou desencarnados. E o André descreve que aqueles poucos dias de trabalho encheram o cérebro dele de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então ele não conhecia. Lembrando que a cada situação vivenciada, o Aniceto explicava muito para eles, né? Deu a oportunidade deles enxergarem coisas que eles não enxergariam por conta própria. E aí o André descreve que esses ensinamentos nos domínios de eletricidade e do magnetismo transformaram o que ele conhecia como medicina, os conhecimentos antigos que ele teve na Terra. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, diz ele, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me à nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. É claro que da época de lançamento do livro, da época de vivência do André como médico na Terra, a medicina evoluiu muito, muitíssimo. Temos que considerar isso e é um passo muito importante do ponto de vista dos encarnados. Mas precisamos saber que ainda tem um amplo trajeto, uma ampla gama de aprendizados, porque a gente precisa considerar que nós não somos somente o corpo físico, nós temos a nossa essência espiritual e temos ainda muito a aprender, estamos engatinhando ainda no aprendizado de tudo que está por trás desse veículo de manifestação que a gente consegue tocar, que a gente consegue perceber com os olhos da carne. E o principal, além desses aprendizados que contribuíram para o contexto de medicina, que ele era mais próximo, né, que era o campo dele de atuação, dele e do Vicente, ele diz que, sobretudo, se alargou na alma dele o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. Todo o trabalho que ele teve o ajudou a compreender melhor Jesus. E ele percebe, ele cai a ficha dele de que a fé não era uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística, ou seja, ele está dizendo que percebeu que a fé não é só dizer que tem fé ou simplesmente fazer parte de uma religião. Ele passa a descrever fé nele, né, como uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente na alma. Traduzia-se em reverência profunda aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade diante das sublimes concessões de Deus. Encontrara um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível porque era nascido e consolidado nele mesmo. Ele sentia esse outro e teve a impressão de haver encontrado notícias diretas de Jesus quando descobriu o seu próprio mundo interior. Bom,
Toda essa vivência, claro, foi permitida pela dedicação do Aniceto, né, pelo Aniceto ter permitido que eles embarcassem junto nessa jornada. Ele descreveu que ele não saberia nem como pagar o Aniceto, né? Como é que você paga algo que diz respeito ao espírito mortal, né? E aí se juntaram para as conversações de despedida lá na casa ainda da Dona Isabel e do Isidoro. Vicente e o André, já com os olhos úmidos, né, já super emocionados, queriam externar verbalmente todo esse carinho que o Aniceto dedicou para eles, ele queria externar agradecimento, e o Aniceto se antecipando, claro, já imaginando o que eles queriam dizer naquele momento, se antecipou e falou baixinho para eles: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. Nem permitiu que eles externassem nada, como se assim, vocês não têm nada a agradecer para mim, tem que agradecer a Jesus. Dando mais um exemplo aqui de como é a dedicação de espíritos com uma boa caminhada, com uma boa bagagem espiritual. E várias pessoas, vários amigos lá da casa da Dona Isabel se juntaram, né? Queriam participar daquele momento também. E o Aniceto pegou uma Bíblia, diz o André, como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas. E aí ele lê um trechinho do capítulo 2 dos Provérbios de Salomão, que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E reforçando o que essas palavras estavam querendo dizer naqueles corações, passando àqueles corações, ele diz assim: lembremos-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, ou seja, confirmemos os nossos compromissos de trabalho e de testemunho. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Fica de sugestão para nós, não nos esqueçamos desses deveres, porque eles pertencem tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Bom, e dentro desse momento de despedida, eles também queriam se despedir da Isabel, já que eles voltariam agora lá para nosso lar pelo caminho mais rápido e não pelo caminho mais difícil que vieram, eles tinham um pouquinho mais de tempo para se despedir da Isabel, então esperaram ela se desprender do corpo e ela veio até eles espiritualmente, junto com o esposo já desencarnado, e foi também muito emocionada que ela diz para ele: nobre Aniceto, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixes transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. Ou seja, para eles ficarem juntos já no ambiente espiritual o mais rápido possível. E essas saudades de nosso lar, continua ela, me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais dessa pobre amiga imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. E ela nem conseguiu continuar, porque ela ficou emocionada, ela ficou aos prantos. E ele, reafirmando o agradecimento a ela pela dedicação que ela teve, porque afinal, se não fosse tudo que ela, aquele ambiente de paz que ela mantinha no lar, eles não teriam um pouso como aquele na Terra. Claro que existem vários, mas seria menos um ambiente daquele jeito para acolher tantos irmãos necessitados e para tantos atendimentos que foram realizados ali. Então, Aniceto diz assim: Isabel, segue teus testemunhos e não temas, estamos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha,
que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante, se referindo a Jesus. Tem bom ânimo e caminha. Bom, e para finalizar esse momento, junto com o Vicente, com o André e com todos aqueles que estavam presentes lá na casinha dela, o Aniceto fez uma prece e que seja essa também a nossa prece de despedida desse livro. E o Aniceto diz assim: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Aniceto calou-se então, e o André, comovido, contendo a custo as lágrimas de reconhecimento, se incorporou à nobre caravana junto com ele, junto com o Vicente, que seguiria de regresso ao nosso lar. E nós nos encontramos em breve, quando começaremos uma nova jornada. Vamos continuar a série André Luiz. Nos encontramos na jornada chamada Missionários da Luz. Um abraço e até breve. Até a próxima.